Olá, tocantinenses, de norte a sul e de todas as regiões do Tocantins, tudo bem? Chegando por aqui com mais uma edição do nosso podcast, A Casa é Sua Cast, podcast que esclarece para vocês as leis, proposições e principais discussões dos 24 deputados estaduais do Tocantins. Hoje, esse programa, esse episódio, é dedicado com muito carinho e admiração a todos os fazedores de cultura do Tocantins, principalmente aqueles da literatura, aqueles tocantinenses que escrevem, que relatam, que poemizam, aqueles tocantinenses que nos enchem com emoções através das suas obras literárias. É para você que está aí em todos os municípios do Tocantins, que escreve, que gosta de ler, que hoje nós vamos falar sobre cultura, sobre produção literária, um assunto que eu gosto muito, e sobre um projeto que foi aprovado e que com certeza você vai gostar de saber. Vamos lá? Vem comigo nessa viagem literária. Mas e aí? Você que está assistindo a TV Assembleia, você gosta de ler? O que você tem lido ultimamente? Eu gosto muito, gente, de ler. Gosto mais na área documental, mas gosto sim, de ler poesias, inclusive de ler muitos autores tocantinenses. Essa é a pergunta que eu te faço para começar o nosso programa de hoje. Você lê livros escritos por tocantinenses? Quais, hein? Na biblioteca da escola que você trabalha ou estuda ou frequenta, tem livros dos nossos escritores tocantinenses? Pois é, hoje nós vamos falar sobre um projeto aprovado pelos 24 deputados estaduais, um projeto de autoria do presidente da Casa, deputado Amélio Caires, do Republicanos. Um abraço para o presidente Amélio Caires. Esse projeto, ele foi aprovado pela Assembleia e ele cria o programa Cultura Literária no estado do Tocantins. É isso mesmo, os deputados aprovaram e o Tocantins aí deverá ter esse programa de cultura literária. A gente sabe da importância do mecanismo da literatura na formação das pessoas, né, para o desenvolvimento social e político. Não se constrói ou desenvolve um estado sem a literatura, a gente sabe disso. E foi isso que motivou aí o deputado e presidente da Casa, Amélio Caires, a propor. A Casa analisou e aprovou esse projeto. A gente sabe que os eventos literários movimentam muito aí o Brasil. A gente tem feiras como a Bienal do Livro, a Feira Literária Internacional, por exemplo, de Paraty, a Feira Nordestina do Livro, que eu já fui, é muito boa. E você, tem saudade do nosso Salão do Livro, hein? Lembra, gente? Quando era na Praça dos Girassóis, depois do Centro de Convenções, aquele momento onde o Estado se unia em torno dos livros. Pois é, buscando retomar essas ações literárias aí, foi que motivou o deputado Amélio Caires a aprovou. O que diz o projeto de lei? Vamos entender o projeto? Vamos lá. O projeto diz: fica criado o Programa Cultural Literário do Tocantins para difundir o acesso e incentivar a prática da leitura e escrita das obras literárias, bem como produções artísticas no estado do Tocantins. O programa, segundo a lei, será executado mediante criação, elaboração e promoção de feiras literárias no estado. Já pensou, gente? Feiras literárias espalhadas aí por todo o Tocantins? A lei aqui do deputado e presidente Amélio Caires, ela diz que para a eleição da sede dessas feiras aí, o município deve ter uma população mínima de 15 mil habitantes. Então, seriam feiras descentralizadas ali, né? Realizadas nos municípios que têm aí população mínima de 15 mil habitantes. A lei diz também que as feiras literárias, elas deverão fomentar a literatura, a publicação de livros por escritores tocantinenses e a cultura regional por meio da circulação de obras desenvolvidas no estado, ou seja, vai ser um baita, de fato, aí, um baita incentivo, né, para a circulação e para o contato maior das pessoas com as obras literárias, né, gente? Então, a lei diz aí que cabe ao Poder Executivo o desenvolvimento e regulamentação do programa Cultura Literária. O Poder Executivo poderá celebrar convênios ou parcerias para a consecução dos objetivos desta lei. E para discutir sobre os impactos positivos e os reflexos dessa lei na prática, eu trouxe aqui, gente, hoje o programa está recheado de ícones da literatura do nosso estado. Não estou sozinha, não, e a gente vai fazer um debate muito bacana, muito literário aqui para vocês. Ele que é graduado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, pós-graduado em Comunicação, Sociedade e Meio Ambiente pela Federal do Tocantins, a UFT, graduado também em Direito, autor de crônicas, contos, artigos e poemas editados em diversos jornais de Palmas e, claro, tido como mestre, nosso mestre, Osmar Casagrande. Bem-vindo, Osmar. Olá, salve.
Prazer tê-la aqui, viu? Prazer nosso em participar. Aqui do meu lado, ela representando as escritoras mulheres desse estado. Ela que é graduada em enfermagem, tem 3 livros publicados e trouxe, já vai falar sobre eles. É membro correspondente da Academia Antônio Bezerra de Letras e Artes, apresenta-se em eventos, rodas literárias e recebeu o prêmio de 3º lugar no Festival de Causos e Poesias realizado pelo SESC em 2022. Denísia Brito, prazer recebê-la. Obrigada. Seja muito bem-vinda, viu? Legal. Aqui, para completar aqui o nosso timaço, ele que é professor da Unitins do Estado, graduado em Letras e Pedagogia, também tem mestrado e doutorado em Letras, o homem entende mesmo do negócio, pós-graduado em Letras, com ênfase em Literatura Tocantinense, é também pesquisador, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa da Literatura Tocantinense e também do projeto Literatura Tocantinense, da Gaveta à Web e ao Leitor. Chega para cá, Rubens Martins. Prazer recebê-lo. Prazer, bom dia. Gente, eu quero, em primeiro lugar, dizer que nós estamos muito felizes de receber vocês 3 aqui, que são um recorte da representação, da força, da luta e do trabalho e do talento dos escritores e escritoras tocantinenses, viu? Então, eu quero começar primeiro falando com o mestre Casagrande aqui. Mestre Casagrande, na sua opinião, qual que é o impacto de leis como essa na promoção da leitura e escrita de obras literárias aqui no Estado? Desde que realmente implantada, a coisa acontecendo, é muito positivo. Nós tivemos aí o Salão do Livro, né, com várias edições, que percorreu o Estado em várias cidades. É essa mesma coisa de a cultura e a literatura buscar os públicos do interior, né, e finalizando com a edição em Palmas. Então, é muito bem-vindo, desde que aconteça. Agora, eu vejo alguns entraves, porque verba. O Salão do Livro custou em torno de 7,5 milhões, não é? Então, de onde saíram as verbas? São essas coisas da prática que eu vejo como entraves. Precisa ser regulamentados, né? A lei ainda vai ser regulamentada e cabe ao Estado. É isso. Ô, Denísia, muito obrigada de novo pela sua participação. Queria que você nos contasse, na sua opinião, qual que é a importância, né, da promoção da literatura tocantinense e da publicação de obras de escritores locais para o desenvolvimento cultural do Estado, principalmente agora com essa lei. Olha, eu estou aqui muito feliz, assim, estou me sentindo honrada de estar aqui com essas cabeças pensantes aqui tão importantes e que estão tão envolvidas. Eu me sinto ainda um bebê, para falar a verdade, engatinhando e tentando pegar, e estou sentindo que as pessoas têm a oportunidade de dar a mão, os autores têm dado a mão aqui para quem está começando essa egrégora, sabe? Tentando se engajar nessa área. E só de saber dessa lei está acontecendo, parece que o coração já começou a palpitar. Você fala assim, nossa, a esperança, né, vai ressurgindo na nossa vida. A literatura, a gente já sabe a importância, eu acho que eu não preciso aqui, né, contar, ensinar o vigário a rezar, né? Uhum. Mas eu vejo, com relação como mãe, como, né, que tem uma adolescente, que tem uma jovem, né, uma criança, que estão nessa era digital, e que a gente fica reclamando, né, porque eles só ficam no celular, mas é a gente que está conduzindo eles para essa nova modalidade de vida. E aí, existem 2 maneiras de você resolver esses problemas, né? Uhum. Vocês já estão tendo aí esse estímulo, né, particular que vai ajudar a fomentar, mas também tem, assim, em casa, estimular as leituras, estimular a pegar. Eles adoram pegar livros, eles adoram pegar, buscar o que importa para eles. O adolescente, eles estão numa fase em que a internet, a parte social está puxando muito para um tipo de personagens para eles. Então, pesca o personagem que ele gosta. Aqui em Palmas a gente tem as revistarias, tem vários autores que fazem livros infantis e para jovens e para todas as idades, né? Não tem essa medida. Então, assim, tem para todos os gostos. É um cardápio tão variado, é uma mesa tão abundante que tem para todo mundo. Então, quando a gente vai lá na loja de leitura, a gente encontra... Eles ficam fascinados, a gente fica horas. E eles vendo o personagem deles dali,
vem para o lado, daqui vem para cá e vai expandindo na loja. Então, ele não vê só um autor, ele começa vendo o que interessa e daqui a pouco ele está vendo outros e conhecendo. Eles estão tendo a oportunidade de conhecer vários artistas locais. Eu tive essa oportunidade. Toda vez que a gente vai nos espaços culturais aqui da cidade, tem essa oportunidade. Então, será que não é o jeito que a gente está vivendo? Será que a gente não está sendo, né, conduzido de uma forma diferente e saindo da literatura? Uma boa reflexão, Denise, gostei. A literatura vai salvando a gente, né? Na verdade. pandemia a gente percebeu que a arte é que salvou a gente da loucura, do caos que ficou, né? É verdade. Professor, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Na sua avaliação, qual que é a importância, né, de ter um programa para promoção de leitura e escrita de obras literárias aqui no Estado? Eu vejo esse projeto de lei como um grande incentivo à produção literária no Tocantins. Eu não sou escritor, sou professor e pesquisador. Eu pesquiso a literatura tocantinense desde 2010, mais especificamente quando eu fiz o mestrado. Certo. Então, naquela ocasião, eu pesquisei 3 obras literárias e a dissertação que eu defendi foi orientando, apresentando sugestões de como utilizar a obra literária tocantinense em sala de aula. Bacana. Então, esse projeto de lei vem alcançar aqueles escritores que estão nos diversos municípios do Tocantins, nos 139, que não tiveram oportunidade de publicar seus trabalhos por conta dos custos. Os escritores aqui sabem muito bem que se você quiser publicar aí 300 exemplares, você vai ter que desembolsar, em média, 9, 10 mil reais. Então, é um investimento alto, né? E esperamos, como o Osmar Casagrande acabou de dizer, que a efetividade dessa lei, né, alcance essa possibilidade de publicação, né? Que o recurso seja destinado para a gente ter a revelação desses talentos que estão nos diversos municípios do Tocantins. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre um site que está muito relacionado, né, com essa lei e acredito que ele vai dar um upgrade, né, para esse site, para a literatura no Tocantins. Professor, você é um estudioso da área, doutor e pós-doutor, né, nessa área de letras, né? E eu queria que o senhor falasse aqui nesse nosso debate sobre de que forma as feiras literárias, elas descentralizadas, né, como prevê aqui a lei do deputado Amélio Kays, elas podem contribuir para a valorização e para a divulgação da produção literária local, que é um ponto que você falou que eu achei importante. Dentro da pesquisa que eu realizo, Sim. essa difusão, né, essa lei, dessas atividades descentralizadas, dessas feiras, podem tornar conhecidos os escritores. Verdade. Foi o que eu já disse antes, né? E aí reforço, porque a gente tem escritores em Palmas, muitos. Mas será que lá em Taipas, quais a gente conhece? Sim. Isso é verdade. Quais a gente conhece lá de Buriti do Tocantins? Lá de Araguatins, de Recursolândia? Então, espero que realmente isso possa trazer a revelação, né? Trazer ao devido lugar a produção desses escritores, que eu falo que esse devido lugar é o leitor. O leitor precisa conhecer a obra, precisa saber quem é o escritor, onde ele está, qual é o livro, para ele lê-lo e depois, e principalmente para quem trabalha na educação básica, eu sou professor na educação básica também, que a gente possa se servir desse material para estudar na escola, para desenvolver temáticas, para trabalhar questões dos objetivos do desenvolvimento sustentável, por exemplo, que é um forte agora, né? E outros aspectos, os parâmetros curriculares contemporâneos também, isso pode ser muito bem abordado pelas obras literárias. Casagrande, eu queria, na sua visão como escritor, que você nos falasse sobre como é que você vê hoje no Estado esse processo de valorização e de visibilidade desses escritores que estão no interior, por exemplo. Terrível. A situação é terrível. O Estado, como sempre, deixou de pagar o último dos editais do Estado, que é uma lei, mas deixou de pagar de 2013, não é? E tivemos que entrar com um processo contra o Estado porque simplesmente foi um calote que recebemos. Por isso eu reforço a efetividade da aplicação, não é? Os autores do interior realmente não têm possibilidade de mostrar seu trabalho, que é caro,
como já foi dito aqui. Sim. Não é? E o Estado está sempre negando-se, não é, a participar. Tanto é que o Salão do Livro parou, aqueles editais pararam de acontecer, não é? Mas existe um fundo Procultura. Então, essa irresponsabilidade do Estado no trato com a cultura é que leva a esta situação. E eu gostaria de acrescentar na atitude dessa lei que se ofereçam oficinas de literatura, oficinas de conto, oficinas de poesia, Muito oficinas de crônica, principalmente porque a crônica exige uma visão aprofundada da situação, crítica, é uma visão crítica da realidade, não é? Então, as oficinas para todos, não é? Mas principalmente para o interior. E, a partir daí, recolher esses materiais, esses trabalhos, e enfeixar em livros. Pode ser livros físicos, mas também casados com o livro virtual, porque não adianta querer fugir. É uma linguagem que está se impondo e que vai tomar conta. Vejam os jornais. Os jornais estão deixando a linguagem aliás, o meio físico, estão se apresentando do modo virtual. E está certo, né? E as crianças todas já estão integradas no modo virtual. Entendi. Casagrande, essa lei ela ainda vai ser regulamentada, né? Sim. Pelo Estado e tal. Você já até deu uma sugestão aí bacana. E eu queria que você falasse, pela sua vasta experiência, o Estado tem que regulamentar, mas e o papel também de outras entidades ou instituições no apoio e no fomento à atividade literária? Sim. Todas as academias de letras estão completamente abertas, né, a participar e devem participar na sua arregimentação regional. Tá? Mas depende de verba. E verba não tem. Essas entidades não têm. Né? Talvez SEBRAE, SESC, etc., tenham lá suas verbas para essas finalidades. Mas essas entidades literárias, entidades culturais, não têm. Então, não adianta querer que façam de graça, porque precisa de dinheiro para fazer qualquer coisa. E outra, os autores já não são aqueles autores que escrevem por esporte. Não existe isso. É um mercado. Esse é o mercado do livro. É verdade. Né? E nós queremos, sim, colocar o nosso produto e queremos viver de literatura. Só para que você tenha ideia, sim, no Salão do Livro da FLIT de 2015, eu dei uma palestra. O cachê foi de R$3.000. 2015. Hoje, se a gente, para fazer uma palestra, pedir R$1.000, acham que é um absurdo. Então, a pequenez do pensamento do dirigente é um terror. Não é? E nós precisamos, urgentemente, colocar em ação o mercado do livro para funcionar aqui. É verdade. Concordo com você. Denísia, você como ativista cultural, que se apresenta em alguns eventos, na sua opinião, qual que é a importância que essas feiras literárias, que elas sejam inclusivas e, além de tudo, representativas? Como é que você, na prática, atua e trabalha para que isso aconteça nas suas apresentações e como é que você vê a importância disso nas feiras? Não fazendo diferença do local onde abre a porta, que eu acho que a gente tem que começar por onde estão abrindo as portas. Se abre a porta na escola, eu vou na escola e fomento essa vontade das crianças de lerem, essa vontade de manter a história, manter a criatividade assim constante, porque a gente consegue mexer com formas de chegar a um bem comum, formas de chegar à literatura, formas de chegar a uma parte artística que vai ser possível fazer no dia a dia, porque às vezes a gente tem as ideias, mas não é possível de praticar. Entendi. Então, eu estou falando no sentido assim, e aí se eu vou num local em que tem um outro tipo de pessoa que
tem condição, de comprar esse produto. Eu vou falar com essas pessoas e mostrar que vale a pena a gente insistir nessa arte, nessa literatura, ainda, mesmo que física, ou e-book, ou internet, a gente tem que ter todas as formas. Cada um escolhe aquela que entra, porque, por exemplo, eu prefiro ainda sentir o cheiro do livro, escrever, conversar com ele, né? A gente tem essa familiaridade, essa emotividade, não sei, algo mexe. Parece que é mágico, você tem que pegar na sua mão. A mão tem uma força, tem uma energia. Quando eu pego na sua mão, quando eu dou um abraço, quando eu faço um carinho, as mãos, elas precisam pegar. Mesmo que no celular, mas assim, algumas pessoas, elas têm um pensamento mais rápido, né? Como os jovens, eles vão pegar muito mais fácil a tecnologia que a gente, que vai ficando um pouquinho mais passada do tempo, vê mais devagar. Né? Entendi. Muito bacana. Você que está nos acompanhando aqui pela TV Assembleia, nós estamos discutindo o projeto de lei aprovado pelos deputados estaduais de autoria do presidente Amélio Caires, que cria aí um programa de cultura literária com a realização de feiras literárias aí pelo Estado. O papo tá bom, é sobre literatura, é sobre produção literária, é sobre valorização. E estamos aqui com esses 3 grandes nomes da literatura. Agora, quero perguntar aqui para o nosso professor, que é doutor e pós-doutor, parabéns pelo seu currículo, Rubens, na sua análise, como estudioso, como pesquisador, como professor também, quais serão aí os principais desafios na implementação efetiva desse programa? Porque o que o deputado propôs foi aprovado é um programa com amplas nuances, né? Voltar, assim, às feiras descentralizadas, mas tem todo um projeto de incentivo e de valorização. Na sua análise, na sua ótica, quais serão os principais desafios e o que tem que ser levado em conta na hora da regulamentação, principalmente no que diz respeito a envolver e a participação da comunidade nesse processo? A criação da lei é extremamente significativa, porém a implementação, como o Osmar já mencionou aqui, é onde há alguns entraves, né? A gente vai depender de municípios também, né? Para aderirem a esse programa, porque eles vão ter que fazer o investimento. Isso. Eu vejo que é necessário, talvez, criar uma comissão para ficar responsável por uma certa área regional, né? A área norte, sul, centro-oeste, para que isso se efetive mais facilmente, né? Haja as articulações entre os municípios, porque nós vamos pegar 5 municípios pequenos, cada um tem 5.000 habitantes, eles não vão poder sediar. A gente vai ter que encontrar um maior, acima de 15.000 habitantes, para ele sediar essa feira, né? Então, é preciso haver uma comissão que seja articulada para trabalhar com isso. Eu vejo, por exemplo, que as academias de letra nas diversas regiões poderiam ser responsáveis por isso. Poderiam articular com esses presidentes das academias, né, uma comissão, né, para trabalhar nessas áreas. Porque a gente tem diversas academias no estado. Temos Araguaína, temos Araguatins, temos Paraíso, temos Porto Nacional, temos Palmas, Gurupi. Então, talvez elas pudessem ser as entidades, né, para trabalhar nessa organização. Claro, elas vão ter a mão de obra, o recurso elas não têm. Então, o recurso precisa vir do próprio deputado que está propondo a lei, uma emenda parlamentar, né, dos próprios municípios, para que realmente isso seja efetivado. Muito bom. Professor, eu quero que o senhor divida conosco aqui nesse bate-papo tão bacana qual que é o potencial de suas pesquisas para fortalecer e expandir o conhecimento sobre produção literária aqui no Tocantins. O que as suas pesquisas podem nos dar de luz para fortalecer aí essa produção literária no estado? Eu tenho utilizado a literatura tocantinense para fazer estudos científicos. Certo. Eu pego um livro do Osmar Casagrande, A Casa em Cômodos Diversos, por exemplo, analiso sobre o critério da semiótica e então produzo um artigo científico. Show. Eu analiso o conto O Coati e Outros Contos, o livro O Coati e Outros Contos, do nosso saudoso Fidêncio Bogo. E leio o conto, por exemplo, Matadouro. Discuta a questão do desmatamento no estado. Então, tenho feito isso em minhas pesquisas. Na pesquisa do pós-doutorado, eu construí sequências didáticas orientando, apresentando sugestões de como as obras literárias tocantinenses podem ser utilizadas em sala de aula.
seja desde a educação básica, ensino fundamental, até a universidade, até pesquisas de mestrado e doutorado, ou de pós-doutorado, que foi o caso da minha, né? Então, é isso que eu tenho feito com a literatura, e, de certo modo, isso tem possibilitado a difusão desses escritores, né? Porque esses trabalhos são publicados em revistas eletrônicas ou em livros, e são lidos e podem ser debatidos em níveis mais avançados. Vejo essa lei como uma grande contribuição para o atual projeto que estou desenvolvendo, a pesquisa que estou desenvolvendo, Olha só que bacana. que é Literatura Tocantinense, da gaveta à web e ao leitor. Vamos dizer que a Denise esteja com o livro dela lá na gaveta, não teve a oportunidade de levá-lo ao leitor. Então, ela vai mandar a informação de que ela é autora de um livro X, eu pego essa informação, divulgo no site literaturatocantinense.com.br. Osmar Casagrande, quando sair daqui, já pode olhar que eu já coloquei o dado dele lá. Já tem o livro dele lá. Já tem a produção dele lá. A sua vai estar também, viu, Denise? Obrigada. Vai estar também. Então, essa é a pesquisa, né? Trazer para esse site a informação da publicação literária no Tocantins e dos 139 municípios. Estou fazendo esse levantamento para divulgar quais são os livros, os escritores, para que a gente possa lê-los. E essa lei vem reforçar ainda mais, porque aí a gente vai saber quem são os escritores, né? Eles estarão apresentando os seus livros, né? Colocando à venda, não para enriquecer, mas pelo menos para divulgar um material que pode ser utilizado na educação básica, que inclusive é prerrogativa do documento curricular do Estado do Tocantins, da SEDUC, que as obras literárias tocantinenses sejam utilizadas pelos alunos da educação básica. Mas e a gente pergunta, elas estão na biblioteca das escolas? Não. Exatamente, E Denise. aí, Sim, espero que a partir desta lei, né, consigamos fazer com que estas obras realmente estejam lá nas bibliotecas. Ou pelos meios virtuais, por exemplo. A gente vai ter o lançamento do livro da Cristina Sandrini, As Lágrimas que Não Chorei. A Cristina Sandri, na verdade, no dia 18 agora, aqui na Livraria Leitura, no Capim Dourado. E o livro dela é físico, mas também já está à venda no modo virtual. Quem tem o Kindle, né, já pode comprar o livro também para fazer a leitura. Olha só que bacana, né? Denise, na sua análise, na sua ótica, o que não pode faltar nesse programa aí que vai ser regulamentado? O que não pode faltar? Que não pode faltar. No olhar dessa regulamentação que virá aí para esse amplo programa de produção literária. Poxa, pensando assim no dia a dia, a oportunidade de ter essa, como você falou assim, ter virtual, mas também esses livros, eles podem ter tipo uma produção, né, uma forma de produção para que possa ser distribuído em várias áreas, né? Eu acho que é isso, é fazer essa produção, ter essa distribuição locais, assim, até que seja gratuita, né? Mas que tenha alguma coisa que coloque a diversidade, como se fosse um cardápio, a diversidade ali, e aí aquilo que cada região, como ela tem uma área aqui específica, por exemplo, eu vejo que numa região do país gosta de ler um tipo de livro, na outra outro tipo, a gente vai vendo porque o regionalismo pesa, né? As crenças locais pesam. Às vezes não dá para você também gastar a mais com umas coisas que ainda não entram, tem que entrar pelo que o pessoal gosta, até ir incentivando a ver coisas diferentes. Entendi. Né? Então, talvez um cardápio desse, assim, que mostrasse para que as pessoas escolhessem quais que vão para a sua região. Muito bom, excelente. Como é que as pessoas sabem hoje quem são os escritores tocantinenses? Tem um levantamento, digamos assim, um local onde a gente olha e sabe? Por exemplo, quero saber quem são os escritores de taipas que você citou. Tem? Olha, desculpa, mas eu já fiz parte da Fundação Cultural. Eu era gerente de literatura na Fundação Cultural, quando existiu a Fundação Cultural do Estado do Tocantins. À época, eu fiz um levantamento dos escritores e passei... Que ano é isso, Casagrande? Estamos falando de que ano? 2010, por aí, Ah, coisa assim. Faz muito tempo. 14 anos atrás.
Eu, sinceramente, não recordo o ano, viu? A minha mente não funciona nesse sentido, eu sou criador. Muito bem. Mas depois, agora nós temos um mapa, né? Temos um mapa, mas não tem essa funcionalidade, não funciona, né? Não existe um cadastro confiável dos escritores, não tem. Então, nós temos uma dificuldade muito grande, que nós vimos efetivamente agora, quando da 4ª Conferência Nacional de Cultura, da qual eu participei, em todas as etapas, lógico, né? Municipal, estadual e federal. Mas, na etapa estadual, a dificuldade, principalmente porque acabou de ser instituída a Secretaria da Cultura, não é? Era quem são os atores da área da cultura, não é? De todas as áreas, lógico, não é? E, inclusive, da literatura, porque não se tem. Então, me parece que cabe à Secretaria Estadual da Cultura providenciar isso com a máxima urgência, não é? Esse cadastramento. Esse mapeamento. É um mapeamento, é um cadastramento dos autores, não é? Entendi. Casagrande, você acredita que as feiras literárias, nesse modo descentralizado, vão ser capazes de atingir aí todas as regiões do Estado de forma equitativa? Eu acredito que possa ser bem feito, porque essa atitude da regionalização me traz a ideia da capital regional como sede, como disse o Rubens, como sede daquela região. Então, fazer nessas, aspas, não é? Capitais regionais, essas feiras, funciona. Mas, e aí tem que se pensar na participação dos tantos municípios que fazem parte dessa região, não é? Essa logística é necessária, porque senão se deixa a cargo do município mandar seus escritores, os municípios não têm dinheiro nem para pagar a conta de luz. Nós sabemos disso, não é? Então, eles têm dificuldade também. Existe Secretaria da Cultura no município tal, no município... Não tem. É difícil. Ao tempo que eu trabalhei na Fundação Cultural, já era essa dificuldade, porque nós procuramos trabalhar a implementação da instituição dos conselhos de cultura, das secretarias de cultura no município, e a biblioteca municipal, não é? Trabalhamos profundamente nisso e, olha, não é fácil, porque depende da mobilização, depende da boa vontade dos vereadores, não é? Do prefeito e da comunidade. Verdade. Professor, vontade? Eu ainda quero aproveitar a pergunta que você fez para a Denísia e dizer que a lei vem trazer a oportunidade de realizarmos feiras regionais, né, descentralizadas. Só que aí eu gostaria de... O que falta? O que seria necessário? Seria necessário que a lei também prevesse a oportunidade de financiar a publicação. Muito bom. Porque senão ela vai realizar as feiras descentralizadas, mas dificilmente nós não teremos os escritores daqueles pequenos municípios, porque eles não têm condições financeiras de publicar o seu livro. Então ele não vai ter o livro para vender lá na feira. Aí nós vamos comprar o livro dos escritores dos grandes centros, né? que tem capital para bancar isso. Então talvez a lei pudesse implementar um edital para custear a publicação desses livros para que eles pudessem ser vendidos, né? Pudessem estar nestas feiras. Entendi. Professor, complementando esse raciocínio, muito boa a sua sugestão, qual que é o papel da educação na promoção da cultura literária e no estímulo à produção de obras literárias no Tocantins, na sua opinião? A Secretaria da Educação, a SEDUC, que trabalha com o ensino médio, como eu já disse anteriormente, no documento que rege o ensino, diz que as escolas precisam trabalhar a literatura tocantinense, mas o que a gente vê não é bem essa realidade ainda. Seja porque as escolas talvez não tenham os recursos para adquirir as obras, para estarem lá na biblioteca, disponíveis aos seus alunos. Então, aí já volto a pensar noutra possibilidade dessa lei, implementar a aquisição
de obras literárias para serem distribuídas às escolas de cada município. Que aí sim a gente vai ter uma divulgação bem mais ampla. É verdade. O site que eu estou construindo, resultado da pesquisa, busca divulgar quem são os escritores de cada estado no Tocantins. Então, a gente vai ter a oportunidade de conhecer e estes livros sendo adquiridos, talvez por implementação da própria lei, né, algum projeto com o próprio governo, com a própria SEDUC, fazer com que estas obras estejam nos espaços escolares. Entendi. Com licença, vontade, eu gostaria de falar sobre isso aí. Sim. Eu faço muitas palestras nas escolas do estado, do município, sobre literatura, enfim, essas coisas. E vou dizer, chegando a uma dada biblioteca de uma escola, eu começo a observar a biblioteca, a composição dela. Então, eu vejo lá 10, 15 exemplares de um dado livro, mais 20 exemplares de outro dado livro, e assim por diante. Mas não tem nenhum livro de autor tocantinense. Por quê? E esses livros são enviados pela Secretaria da Educação, não é? E aí, alguém do círculo de literatos perguntou ao órgão, por que não? Daí a resposta foi que os autores tocantinenses não responderam à solicitação de apresentação dos livros para compra. É uma coisa de louco. Isso porque decorrente já da não existência de uma listagem de autores, não existência de uma listagem de obras de autores no Tocantins, não é? Então, nós vemos essa coisa doida. Gasta-se muito, as bibliotecas estão lá repletas, mas vazias de Tocantins. Entendi. Muito profunda a sua reflexão. Professor, voltando aqui na sua análise, como é que o Poder Executivo, junto com instituições educacionais, por exemplo, como a Unitins, você trabalha na Unitins também, né? Sim. É isso? Poderiam apoiar e fortalecer mais atividades ainda dentro do programa Cultura Literária? Que caminhos, né, podem ser usados, acrescentados para estimular essa produção literária? A criação dessa lei é importante, mas eu entendo que a gente precisa ter equipes trabalhando nela, né? E equipes representativas das regiões do estado, né? E principalmente pensando quando se fizer o mapeamento dos locais em que essas feiras descentralizadas serão realizadas, para ter uma comissão responsável por isso, né? Então, se a gente pensar no papel da Unitins, sim, enquanto professor dessa instituição de ensino superior, eu posso pensar que ela pode encampar uma dessas atividades, porque a Unitins tem campus em Dianópolis. Então, se a gente criar uma comissão dentro da própria Unitins para trabalhar como suporte nesta lei, a feira descentralizada dessa região de Dianópolis pode ser conduzida por essa equipe. Do mesmo jeito, aqui em Palmas, né? Lá em Araguatins, pegando a região do Bico do Papagaio. Paraíso já fica aqui perto de Palmas, né? Talvez fique no mesmo. Mas lá em Gurupi, a gente pode trabalhar. E eu falo não apenas a Unitins, porque a gente tem as outras instituições. Tem a Universidade Federal, tem o Instituto Federal do Tocantins também. Muito bom. Que são instituições que podem dar apoio. Por isso que eu perguntei, né? Porque há um leque, né, de instituições que podem se juntar forças e contribuir, né? Exatamente. Muito bem. E, Denise, eu vi que você trouxe aí alguns livros. Já que estamos falando em incentivo à produção literária, apresente-nos algumas das suas obras. São quantas? Eu tenho aqui as minhas obras, mas eu trouxe também o que eu incentivo as outras pessoas, porque aí a primeira obra foi essa, Poemas de uma Deusa Real, que é um livro que foi conversas entre algumas amigas e a gente falando sobre a vida, sobre a rotina de uma mulher no dia a dia, né? E percebendo quais são os nossos superpoderes, mesmo que se empoderando do que você pode fazer dentro de casa, a partir das pessoas que você alcança, daí por diante. O que você pode melhorar no seu dia a dia? O que você pode acrescentar hoje para a vida de alguém?
Então, eu falo muito disso bom. daí. Fora isso, tem essa antologia que foi feita com mulheres tocantinenses. A gente fez poesia com 20 mulheres tocantinenses. Tem de diversas áreas, assim, muito interessante. Muito bom. E eu queria até falar uma poesia aqui que eu fiz para todas elas. Fica à vontade. Na leitura, né? Eu ia pedir no final, mas se você quiser já arrocha o Buriti, minha irmã. E assim, ó, só para fechar assim, tem esse daqui que é um mangá que foi feito pelo meu filho. Que legal. Que ele produziu e a gente estimula e tem as feiras. É o Matheus, geeks. seu filho? Hã? Seu filho é quem? Não, é o Caio. Ah, o Caio Brito. Ele faz desenhos, tal. Então, assim, a gente foi estimulando e assim, tudo fazendo com as rotinas do dia a dia, porque esse livro foi pintando durante a pandemia com a criança fazendo as atividades online, tinha que fazer as atividades. Então, escrevia poesia, pintava com a menina e aí ele foi desenhando. Eu falei, vamos pensando no que pode fazer. Esse daqui foram com 20 mulheres poetisas do Tocantins. Nossa, essa eu gostei Esse demais. daqui foi mulheres falando sobre a desromantização da maternidade em poesia. Um assunto atual, necessário, Crônicas importante. e poesia, tá? Com mulheres. E a Sim. maioria da editora de Pernambuco, que é onde eu fiz. É isso que eu ia te perguntar, a editora Ser Poeta. A Né? editora Ser Poeta é uma editora em Pernambuco, minha cidade natal, e que a gente acabou se cruzando durante a pandemia, e aí eu comecei a fazer livros com eles e gosto muito da abordagem de estimular que o David Almeida diz assim, que o sonho dele é colocar um livro em cada cesta básica. E eu achei isso maravilhoso. Lá em Morena ele toca o terror nos livros. Muito E bom. o último, Bebê do Amor, que é com a ilustração do filho, fazendo uma história, estimulando a filha também com as leituras. Que legal. Posso falar poesia? Parabéns, fica à vontade. Para as mulheres, muito bom. porque assim, tem um cantinho para cada pessoa, né? Então, vamos lá. Vamos lá, A fica à poesia é o vontade seguinte. Marias do Tocantins. Então, vou ler aqui até de frente para você. Olha só que chique. Marias de várias cores, cheiros, formas e amores. Suportam com fé alegrias, descobertas e de sabores. Ai, como são lindas essas flores. Profissional, estudiosa, especial, dona de casa, dona de si, um vendaval. Cantora, professora, terapeuta e, no final, juntas elas são uma e nenhuma é igual. Essa é a graça que se viu nas Marias desse Brasil. Uhul! Muito bem, Parabéns, senhoras e parabéns. senhores, parabéns. Me senti parte de uma dessas Marias aí. Muito bom, parabéns pelo seu trabalho. E a intenção é essa, né? Que trabalhos como esse, de tantos outros autores e escritores tocantinenses sejam valorizados, né? Nesse sentido. Casa Grande, meu irmão, vamos lá. Eu gosto muito de te ouvir falar, eu acho a sua oratória que advém da sua vivência, assim, muito fortes, né? E eu queria que você nos dissesse, na sua análise, como é que você imagina que as feiras literárias poderiam se adaptar e evoluir aí, né, ao longo do tempo, para continuar realmente sendo relevantes e atrativas para o público, já que agora temos e-books e tal. Como é que seriam essas novas feiras literárias? Olha, imprescindível que se integrem as bibliotecas das escolas na feitura do produto literário. Ou seja, levar oficinas, como eu já disse aqui, oficinas a esses alunos para que eles desenvolvam a arte do escrever, a arte do sentir, a arte do decifrar a coisa poética. Porque poesia não é uma coisa simples, não é? Se um texto de prosa já é difícil para os leitores de hoje entender, compreender, não é? Fazer análise daquele texto, e nós sabemos disso, eu sou professor também, e os meus alunos em Direito, eu via que não sabiam escrever, não sabiam ler. Então, é necessário levar lá para a escola essa prática do trato com a literatura, nos seus mais diversos modos, né? No poema, na crônica, no artigo, não é? Porque isso desenvolve a visão crítica, por um lado, em alguns setores, e desenvolve também o sentimento, a emoção, sabe? Desenvolve
a capacidade emocional de se integrar, de se inteirar do conteúdo emocional com o que está ali descrito. Tá? Muito bom. Então, se conseguirmos integrar as bibliotecas municipais nesse movimento de criação de novos escritores, e aí, quando se cria essa mentalidade, nós estamos criando novos leitores. Não só leitores das coisas escritas, das coisas visualizadas nos vídeos, etc., mas leitores do mundo, leitores da nossa realidade. Nós acabamos de passar por um momento crítico e estamos ainda sentindo a rebordosa desse momento que foi implantado nesse momento, de uma visão distorcida da realidade, onde as pessoas cultivam ódio, com fake news o tempo todo. Isto foi implantado. Por quê? Porque as pessoas que se deixam levar por essa vibe não têm visão crítica da realidade, não sabem decifrar a realidade, não é? E interessa a certos meios que não decifrem mesmo, que o povo não decifre nada, que o povo vá como gado. Interessa, né? Infelizmente, né? Professor, uma última pergunta. Na sua visão, qual é o papel da pesquisa acadêmica na avaliação e no aprimoramento, aí no caso, do programa Cultura Literária do Tocantins, em relação à sua eficácia na promoção da leitura e da escrita aqui no Tocantins? As pesquisas, sejam em nível de graduação, mestrado, especialização, doutorado, elas, a meu ver, contribuem para difundir as obras literárias tocantinenses, para torná-las conhecidas, a fim de que realmente o escritor saiba que um livro pode favorecer uma grande discussão, uma grande abordagem temática. É isso que eu tenho feito, é isso que eu tenho incentivado os meus alunos, inclusive. Eu tenho orientandos de PIBIC, que trabalham a literatura tocantinense. Tenho orientandos da graduação, que trabalham a literatura tocantinense. Os cursos de extensão que eu realizo na Unitins têm a literatura tocantinense como foco. E os alunos desses cursos de extensão, eles têm produzido capítulos de livro, que inclusive a gente vai lançar um livro agora dia 29 de maio, resultado do estudo de 5 obras literárias tocantinenses. E também artigos científicos, que na próxima semana vai ser publicado mais um artigo científico abordando a literatura tocantinense. E esse, Maju, inclusive, é um artigo que trata de uma obra de um talentosíssimo escritor lá de Porto Nacional, o nosso Raimundo Aires. Ele escreveu a obra As Duas Vidas de Cecília. E vale a pena a leitura, né? Legal. Então, é desse modo que eu vejo a contribuição da academia, né, para difundir a literatura tocantinense, para torná-la conhecida. Muito bacana. Aí, fica à vontade, professor. Eu vou finalizar a minha fala perguntando: você conhece os escritores tocantinenses? Perguntei no início, eu quero que as pessoas reflitam sobre isso. É isso. Você que está nos acompanhando aqui pela TV Assembleia, no nosso podcast A Casa é Sua Cast, nós discutimos aqui hoje, estamos discutindo sobre a criação do programa Cultura Literária do Tocantins, uma lei que foi analisada e aprovada pelos 24 deputados estaduais e que é de autoria do presidente da casa, deputado muito ligado à cultura, à literatura, deputado Amélio Caires. Agora eu quero que meus convidados especiais façam suas considerações finais aí sobre esse tema tão importante. Professor, que já... Eu vou fazer a minha consideração final dentro dessa pergunta que eu fiz, né? Certo. Será que conhecemos os escritores tocantinenses? Quem são eles? Qual é o livro dele que a gente precisa ter acesso para fazer a leitura? Então, eu leio a seguinte crônica. O título é A Ausência. É curtinha. À vontade. Minhas 3 filhas, quando pequenas, brincavam de esconde-esconde. 2 se escondiam e a que procurava tinha os olhos tampados ou fechados até que terminasse uma contagem. Esgotado o prazo, as outras já escondidas, ela procurava, mas dificilmente as encontrava. Então pedia minha ajuda. Pai, o senhor viu as meninas? Me perguntava ofegante após explorar sem sucesso o universo que era a casa. Eu teria sido um pai maravilhoso se estivesse presente para participar da brincadeira.
mas dificilmente estavas, pelo menos não completamente. Não, filha, eu não as vi. Ao perceber o olhar decepcionado da nossa filha, diante da resposta seca, a mãe delas me recriminava. Pelo amor de Deus, largue esse livro por um instante e ajude-a a procurar. Se eu estivesse lá, seguraria sua mão pequenina e juntos procuraríamos suas irmãs. Ao invés disso, me limitava a tirar os óculos, marcar com o indicador a página e com o outro apontar os pezinhos mal camuflados atrás de algum móvel. Outras vezes, sem entender minha ausência, uma delas me questionava sobre o que eu estava fazendo. Pai, do que o senhor está brincando? Estou brincando de ler, filha. Respondia impaciente. É uma história? Sim, é uma história. Conta um pouco para mim, pai. Eu continuava ausente, sovinando-lhes o mundo encantado do Era Uma Vez, entre aspas. Peça para a mamãe, ela é praticamente um Jean de La Fontaine. Diferente de mim, a mãe delas era, de fato, presente. Diante do pedido, quase choroso, reunia as 3 crianças, formava um ciclo e abria um livrinho colorido, escolhido por elas. Enquanto lhes mostrava as figuras, contava história extraordinária, cuja maioria não constava nem naquele livro, nem em nenhum outro já escrito. Tivesse me dado conta da beleza daqueles momentos, se entendesse que família é para sentir, não para pensar, ao lado delas, eu teria trocado Bentinho, Capitu, Macabeia e outros heróis e anti-heróis do mundo adulto pelas aventuras de Barbie, Tinkerbell, Peter Pan, Cinderela, Branca de Neve. E então, jogados no chão da sala, em frente à TV, comeríamos pipoca e daríamos muitas risadas. Mas eu estava ausente desse dialogar com as obras literárias com as crianças. E aí, Maju, esse texto é uma crônica de um livro escrito por uma pessoa que você conhece, mas que talvez não o conheça como escritor. Meu xará, Rubens Gonçalves. Nossa, chega, me arrepiei. Rubens, o produtor desse programa, inclusive. É mesmo? É. Caramba. Então, a gente precisa conhecer os escritores tocantinenses. E aí, essa pesquisa que eu estou desenvolvendo nesse site, literaturatocantinense.com.br, é exatamente para divulgar quem são os escritores de cada um dos 139 municípios. Obrigada, professor. Casagrande. Minha querida, suas considerações finais. Eu estou muito feliz por ter estado aqui. Assim, eu sou bastante alheia a essa parte da população em geral. Vou falar na real, né? Eu sou bastante alheia porque a gente acaba convivendo com a nossa rotina, com o nosso dia a dia. E eu digo que é como se a gente fosse bombeiros, tentando apagar incêndio. A gente vai correndo onde está pegando fogo e não olha o restante, né? Graças a Deus tem a oportunidade de expandir um pouquinho mais para a literatura e para a parte cultural. Mas a grande maioria das pessoas não tem esse acesso. Então, hoje eu estou me sentindo riquíssima, num belo banquete aqui, maravilhoso, com essas 2 pérolas aqui, me contando coisas assim que eu precisava ouvir, né, para ver como é que dá continuidade a esse trabalho, porque senão vai fazer como muitos, vai morrer ali na praia. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade, é isso que eu tenho a agradecer. Parabéns pelo seu trabalho, e a gente já quer adquirir os seus livros aí. Mestre Casagrande. Bem, meu querido Rubens, professor, meu querido amigo Rubens, jornalista, como deixar de vasculhar as páginas do livro para ir vasculhar atrás dos móveis, atrás das paredes frias, atrás das muitas. Como deixar de vasculhar os sonhos para buscar viver a realidade? Este conto que acabou de ser lido nos mostra a importância que é viver a realidade. Mas eu vos digo que a realidade do universo cabe inteirinha na realidade do nosso sonho. Por isso a literatura é importante. E eu quero parabenizar o deputado Amélio Caires por essa iniciativa e quero mais instar com todos os outros para que não apenas
apoiem na aprovação, mas que apoiem também na efetivação e busquem modos de colaborar para enriquecer, para efetivar esta função. Porque por trás de todo vídeo, por trás de toda novela, por trás de todo filme, enfim, por trás de toda coreografia de dança, existe uma obra literária. Verdade. Todo roteiro é uma obra literária. Não tem como fugir disso. Então, se nós não prepararmos o ser, e eu penso nas crianças, se nós não prepararmos os seres para vivenciar essa verdade da literatura, que é um sonho, mas que abrange a realidade, que lê a realidade em outros modos e formas, nós não estaremos preparando ninguém para enfrentar o seu próprio ser, o seu próprio futuro, os seus desafios. E a função da escola não é ensinar este programa de matemática ou este programa de português, não. A função da escola é preparar o ser, preparar o indivíduo, preparar a criança, para que ela seja capaz de enfrentar as suas realidades, os seus desafios. É preparar o cidadão, é isso. E a primeira coisa é levá-lo a ter uma visão crítica do seu universo. Muito obrigada, senhoras e senhores. Osmar Casagrande. Muito obrigada. Quero agradecer a presença de todos vocês, parabenizá-los pelo trabalho, pelas militâncias, pela dedicação e pelo talento. E agradecer a você que nos acompanha pela TV Assembleia, dizendo que o desafio final desse episódio fica essa provocação. Você consome o trabalho dos autores e escritores tocantinenses? Se não, que esse programa seja um estímulo para você começar a fazer isso agora. Pesquise aí no seu município quem escreve, quem tem livro publicado, quem é da área. Afinal, a gente sabe, né, que a literatura nos dá asas para voar, nos dá asas para nos transportar para não só o mundo dos sonhos, mas principalmente para a realidade que a gente quer projetar e fazer acontecer. Mais uma vez, muito obrigada vocês três pela participação. Ficamos por aqui hoje com o nosso podcast A Casa é Sua Cast, mandando um abraço carinhoso aí para todos os fazedores de cultura e escritores do Estado do Tocantins. Por hoje é só, um grande abraço para vocês e não se esqueçam, hein? Leiam e consumam o trabalho dos escritores tocantinenses. Um abraço, até a próxima.